Estão me ouvindo bem? Certinho? Vamos lá. Os nossos conteúdos que a gente vai ver no nosso serviço. E como a gente começou a informática básica, a gente vai trazer um pouco aí sobre o módulo 2, né? Que é redes e internet. Então, a gente vai trazer como que a banca Sebrasp está falhando o áudio, né? Alô, está me ouvindo? Melhorou, Jefferson? Pronto. Qualquer coisa, gente, vão me comunicando aí que eu vou acompanhando aqui, viu? Pronto. Então, voltando aqui. Hoje a gente vai ver aí a parte de redes e internet que foi cobrada no edital de vocês. Tá ok? Vamos lá. Eu acho que todos vocês estão com material. Eu aconselho, gente, quando for aula online, de preferência, vocês podem estar baixando esse material. Sempre eu disponibilizo com antecedência para que a gente possa ter acompanhamento, já que não é presencial, a gente possa ter aquele acompanhamento, você possa riscar, lembrar, gente, que concurso você precisa riscar. Você está estudando, aprendendo mesmo. E quando você risca, você copia ali algo, sua memória ela tem uma facilidade maior de armazenar essas ações. E na hora da tua prova, tu vai ter mais facilidade de estar aí lembrando do que a banca vai te perguntar na hora da prova. Tá ok? Então vamos lá. O que a gente tem aqui de conceitos e história da parte de redes? Bom, o principal ponto aqui que é muito cobrado nas provas é sobre aí a história da internet, ou seja, como que surgiu a internet e o que exatamente é a internet e as redes de computadores. Para início aqui, a gente vai ter o nosso conhecido ARPANET. A nossa ARPANET, ela vai ser o principal ponto de partida da existência da internet. Então, mais o que exatamente de conceito nós temos aí para a nossa ARPANET? Ela foi a primeira rede de computadores lá nos meados de 1969. Então, perceba que a internet ela não é muito velha aí, digamos assim, né? Ela tem um que aí matemática falhou, mas não é muito tempo. Então, de 1969, que existiu a primeira rede de computadores. E o que eu preciso levar para a minha prova de informação sobre o conhecimento de ARPANET. Deixa eu só aceitar aqui, pessoal. Que ela foi desenvolvida para uma finalidade. Qual a finalidade dela? A finalidade militar. Então, a finalidade principal da criação da internet não foi para outra coisa, senão para auxiliar os militares a ter uma comunicação entre eles, certo? Então, se na prova te perguntar, inclusive, questão de prova da Banca Sesbrasp já foi demais, a CESP, né? Então, a principal funcionalidade da ARPANET, a única coisa que você precisa levar para a tua prova, que você vai anotar e riscar, é o quê? A sua finalidade para fins militares e acadêmicos. Então, são esses dois eixos aí que a internet foi criada. Usava comutação de pacotes TCP e IP, que são protocolos que nós iremos já vê-los mais à frente, tá bom? Já em 1990, a ARPANET ela foi o quê? Desativada. Por que ela foi desativada? Porque tivemos aí o início da nossa internet. Bom, então, para a tua prova, a única coisa que você precisa saber da ARPANET é que ela foi criada para fins militares e acadêmicos, tá ok? Qualquer dúvida, podem ir comentando aí que a gente está aqui acompanhando, tá bom? Vamos lá. Já a internet, gente, ela é o quê? A internet, ela não se resume somente à ideia do Wi-Fi da casa de vocês. Se eu perguntasse para vocês o que é a internet, muita gente ia falar, não, é o Wi-Fi, é
os fios de internet, não. A internet ela é uma rede mundial de comunicação. Então, percebam nessa imagem à direita que nós temos o que aqui, ó? Nós temos vários pontos se conectando. Então, o que que gera uma internet? É a união de vários pontos ou a união de vários dispositivos conectados. Então, quando eu conecto um computador com o outro, eu estou ali usando um sistema de internet, que ela vai ser considerado o quê? A conexão de redes para fornecer serviços. Então, percebam que dentro da internet, nós vamos ter o exercício de várias funcionalidades. Então, a internet ela é o quê? É uma rede mundial de computadores, tá ok? Então, essa é o item que você precisa aí estar ciente sobre a internet. E, para completar, a internet é o quê? Uma rede pública externa e interna, que a gente vai já ver a característica de uma internet interna. Vamos lá. Partindo para o backbone, gente, vai ser o quê? O backbone vai ser a espinha dorsal do sistema de internet. Ou seja, ela vai ser aquela coisa principal da internet. Então, só é possível eu conectar a minha internet na minha casa a partir da utilização de um backbone, que ela é o quê? A estrutura central de altíssima velocidade, que interliga aí, né, as redes ao redor do mundo. Então, o backbone são grandes, digamos assim, grandes servidores de internet. Então, digamos aqui um exemplo. Nós temos aí em São Gonçalo, né, na nossa região, a Ideal Web, né? A Ideal Web, ela fornece internet para vocês, não é isso? Para ela fornecer internet para vocês, ela precisa comprar essa internet de algum local. E esse local, onde a Ideal Web compra a internet, precisa receber a internet de um outro local maior. E esse local maior são o quê? Os backbones, tá bom? Brasil. Compreenderam? Então, lembre que o backbone é o quê? É uma espinha dorsal, é o principal ali da rede mundial de computadores. Dentro desse backbone, a gente vai ter o quê? A ideia da alta redundância e velocidade. Por quê? Para que eu possa ter uma internet excelente na minha casa, eu preciso receber essa internet melhor ainda. Por isso que ela vem de alta velocidade. Tá ok? Já nos conceitos aqui de intranet e extranet, gente, isso aqui é pegadinha de prova, viu? Por quê? Perceba que nós temos alguma diferença. Ó. A internet, a intranet e a extranet. Faça um mapa mentalzinho aí para que você possa não se confundir aí na hora da prova. A internet é o quê? É a rede mundial de computadores. Já a intranet, ela vai ser o quê? Vai ser uma rede privada com acesso controlado. Então, digamos que nós temos aí algum setor, a prefeitura. Nós temos a prefeitura. A prefeitura, ela faz uso da internet, não faz? Certamente. Porém, dentro da prefeitura, ela possui sistemas que precisam, que somente são utilizados naquele setor da prefeitura. Então, um software para controlar alguma coisa interna da prefeitura. Então, ela poderia usar o quê? A intra. Quando se fala intra, está dizendo que, ó, interno. Então, é dentro de uma área privada, dentro de um setor privado, certo? Mas quando eu falo que a internet, ou melhor, quando eu falo que a intranet é algo privado, com isso eu não estou dizendo que eu não posso usar a intranet em outro local. Digamos que eu estou na Secretaria de Educação e eu preciso me conectar com esse software que está na prefeitura. Então, para que eu possa usar esse serviço que faz parte da intranet, eu vou usar quem? Eu vou usar a internet lá na Secretaria de Educação
Então, eu vou entrar na internet e vou acessar um serviço prestado que tem as suas características da intranet. Compreenderam? Então, eu estou usando a rede mundial de computadores para acessar um serviço interno que está dentro da prefeitura. Compreenderam? Pessoal, tá dando para entender aí? O áudio tá bom? Vamos lá, se comunicando aí para a gente seguir viagem. Alguém pode escrever no chat aí para mim? Excelente. Vamos lá, Gerson. Pessoal, eu quero dúvida, viu? Eu quero dúvida. Por quê? Não adianta deixar a tua dúvida. Ah, mas eu não tenho dúvida. Tem dúvida. Cria a dúvida. Faz aí. Se quiser falar, pode abrir o áudio aí, levanta a mãozinha que vamos seguindo. Pronto, chegamos aqui. Então, acabamos de ver internet, que é rede mundial de computador, intranet, que é algo mais restrito, porém posso usar na internet, e a minha extranet. Agora, perceba que nós temos a presença da extra. Gente, as palavras da informática, elas são bem fáceis de compreensão. Então, você tem que ter uma noção. Cara, essa palavra aqui, ó, olha só, intra dentro de um espaço privado, né? Rede privada. Já o extranet é fazer o quê? É permitir que alguém ou algum software seja acessado ou controlado por parceiros externos a parte da rede interna de uma organização. Então, vamos lá. Aqui, ó, acesso controlado, a fora extra, né? Acesso controlado para parceiros externos. Então, digamos que eu quero usar algum serviço, eu quero fazer a manutenção em algum serviço lá em uma determinada escola, certo? Quando eu preciso fazer esse acesso interno, eu vou usar um sistema que ele vai ser chamado de extranet, uma forma de acessar esse meio da, dos programas internos. Vamos lá, é um pouquinho de confusão aqui, mas dá certo. Perceba que, agora há pouco, eu falei que eu posso usar a internet para acessar serviço da intranet. E esse serviço aqui que eu estou fazendo, ele vai se gerar em quê? Ele vai se gerar no que chamamos de extranet. É fácil. Então, essa ação que eu preciso de acessar algum software privado em um setor público ali, digamos, eu vou usar a internet e esse acesso vai ser chamado de quê? De extranet. Ok. Pegadinha de prova. A origem da internet é ARPANET, não a www. Como assim, gente? Pode ser que vocês, quando nós falamos em internet, já lembrem aí do World Wide Web, né? Que é o www. O www, já vamos ver que ele é um serviço prestado dentro da nossa internet. Então, quando eu preciso acessar um site, eu vou usar o quê? O serviço www. Vamos lá, Davi Ferreira fez uma pergunta aí, ó. A banca cobra com esse tipo de assunto? Bom, ela vai trazer aqui esse conceito aqui, Davi, ele está atrelado dentro da história da internet. Então, lá no teu edital, ele fala redes e internet. Então, internet, ela não é somente, como eu falei agora há pouco, não é só o Wi-Fizinho da casa de vocês. A internet possui uma estrutura da sua história e a sua funcionalidade. Então, a banca ela vai te cobrar tentando te enrolar aqui. Ela vai trazer conceitos. Olha só como é que ela vai trazer para ti. Pronto, perfeitamente. Vamos lá? Vamos aqui responder a sua dúvida com questão. Perceba que nós temos aqui o quê? Ó? Item 1. Primeira questão, nosso primeiro gabaritano. Sobre os conceitos de internet e intranet e extranet, percebam que ele é um combozinho aqui, né? Ó. Analise as alternativas afirmativas a seguir. Vamos lá. A internet é uma rede pública mundial
que permite a comunicação e o compartilhamento de informações entre dispositivos conectados. Isso é certo, gente? Vamos lá no gabarito aí. Primeiro item, esse conceito está correto para a internet? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, item 1. A internet é realmente uma rede pública mundial? Vamos, gente. Graziele, Jefferson, Kaique, vamos lá. Maurício, gabarito aí no nosso chat. Verdadeiro ou falso? Verdade, perfeitamente, Kaique. Então, essa é a principal definição da tua internet. A Branca Sebrasp, ela pode trazer, gente, esse item aqui, ó, como uma questão. Por isso que eu trago a alternativa para vocês, porque você, em uma questão, nós vamos ter aí treinamento de vários itens, ok? Item 2, aqui nós temos verdade, né? Item 2. A intranet, gente, ó, tu risca, privado, é uma rede privada? Opa, tá lindo, não tá? Utilizada por organizações para compartilhamento interno de informações e recursos, certo ou errado, gente? Vamos lá? Definição tá certa? Perfeitamente, Kaique. Ó, verdade. Ok? Vamos seguindo. A extra. Tu olha para cá, filho. Ó, extra. A extra. Extra é acesso que permite acesso controlado a usuários externos autorizados, como como clientes fornecedores ou parceiros de uma empresa. Vamos lá, tá certo ou tá errado? Com a extranet eu consigo controlar quando eu sou autorizado a fazer uso externo de uma internet, de uma intranet. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Ó, então é exatamente isso aqui que é o conceito de extra. É acesso, permitir acesso controlado a usuários externos autorizados, tá ok? Perfeito, vamos lá. Aqui, gente, ó, você já ia usando a técnica de eliminação. Como assim? Perceba que ó, a letra A eu já posso eliminar, não já é isso? Letra B, já posso eliminar? Elimino. Letra C, elimino? Não. É isso? Porque falta o último item aqui. E a letra D, elimino. Então, aqui eu já teria meu gabarito. Eu não ia perder tempo olhando o último item. Mas como estamos revisando, vamos ler nosso último item. A intranet, a intra, ó, possui acesso livre. Gente, olha aqui, ó, olha para as características. Você precisa estar nesse momento anotando esses principais pontos. Intranet, a intranet, ela é o quê? A rede privada. A internet é o quê? Pública. Não é isso? Então, aqui, ó, tá certo ou tá errado, gente, essa definição. A intranet é acesso livre? Falso? Verdadeiro? Vamos lá? A intranet é acesso livre? Senhorão? Não, perfeitamente. Pessoal, eu vou só ver se eu consigo atender bem aqui o nosso aluno. Ele não está conseguindo entrar. Pronto, vamos lá. Perfeitamente, gente. Então, nossa alternativa correta é a letra C, de concursado. Quem aí quer ser concursado, meu filho? Olá, concursado. Comprar aí o Honda Civic, né, galerinha? Perfeitamente. Então, nossa alternativa, letra C. Perfeitamente. Vamos lá, seguindo. Bom, eu trouxe aqui para vocês esse mapa mental onde você pode estar aí, ó, se orientando em uma sequência. Sempre, gente, no nosso material eu vou trazer mapas mentais, todas essas gerações de
representando a imagem com o texto. Por quê? Quando tu olhar a imagem, essa imagem é para estar relacionada com o contexto, tá ok? Vamos lá. A internet do backbone até o cliente. Então, como que funciona, como é que existe a internet até ela chegar na sua casa? Vamos lá? Primeiramente, nós temos quem? Davi, o material está no grupo, viu? Eu coloquei um link lá do Drive. Você pode acessar ele aí, ok? Pode acessar ele aí. Bom, em primeiro momento, nós temos o quê? O backbone. Grandes redes de alta capacidade que interligam países e continentes. Então, esse cara aqui é o maior, backbone. Perfeito? Olha a imagem dele. Então, você já consegue identificar que o backbone é o cara. Sem o backbone, não vai ter internet lá para a sua casa. Esse backbone vai estar chegando à sua casa. Como que ele vai chegar na sua casa a internet? Ele vai usar o quê? Cabos submarinos de fibra ópticas e enlaces de alta capacidade. Então, gente, aquela internet boazinha na tua casa, para ela chegar lá, primeiro ela passou por onde? Lá por cabos submarinos. Por quê? Porque quando eu uso cabo para transferência de dados, a qualidade de dados é maior, tá ok? Então, quem já usou Wi-Fi e quem já usou internet no computador usando aquele cabinho azul, percebe a diferença. Por quê? Porque o Wi-Fi, ele perde sinal. Já os cabos, ele tem uma constância de sinal para acesso. Pronto lá, vamos lá, Kaique. Pega o caderninho, caneta. Vamos seguindo aqui, ó. O backbone, ele é o principal item da existência da internet. Como assim? O backbone, ele é o quê? Oi. Oi, tá falando? Ana Caroline? Oi, Pronto, pode falar. tive sem querer o microfone. Ah, tranquilo. Mas eu quero que vocês participem mesmo, viu? Fez parte, foi bom. Vamos lá. Então, vamos lá, Kaique, voltando. O backbone, ele é o item principal da existência da internet. Então, ele vai receber a internet dos satélites e, através de cabos submarinos, ele vai distribuir essa internet para o mundo inteiro. Ok? Vai distribuir essa internet para o mundo inteiro. A partir desses backbones, vai existir o quê? Os provedores de internet. Os provedores de internet. Então, os provedores de internet são quem? Os chamados ISP. Lembre que toda sigla ela está relacionada ao nome da coisa. ISP é provedor de sistemas de internet. Esses provedores que são o quê? São operadoras que se conectam aos backbones. Imagine vocês, nós temos aí a Starlink, né? A Starlink é como se ela fosse um backbone. Então, a Starlink, a partir da Starlink, eu posso conectar vários outros dispositivos, não é isso? Então, esse backbone que vai acessar a internet lá do satélite vai mandar essa internet para onde? Via cabo, para os provedores. Esses provedores que estão aí conectados aos backbones e distribuem a internet para as regiões e cidades. Então, esse momento aqui, o passo 2, ainda não está a internet na sua casa. Perceba que primeiro ela caiu aonde aqui, no backbone. A partir disso, ela foi para os provedores, que são os nossos o quê? ISP. A partir dos ISPs, por meio de rede de acesso, que é o nosso item 3, perceba aqui, a rede de acesso, ela vai ser utilizada para conectar os provedores até a sua casa. Compreenderam? Então, a partir dos provedores, dos ISPs, com a utilização de rede de acesso, que essa rede de acesso pode ser o quê?
Quem lembra aí dos modems? Alguém lembra dos modems? Tem alguém aí novo? Alguém lembra aí dos novinhos, dos modems? Os modems, pessoal, era uma forma de conectar a internet. Olha o Kaique aí se entregando a idade dele, Kaique. Era um dispositivo, não é um dispositivo que eu conecto no meu computador e ele acessa um provedor de internet. Naquele tempo era utilizado o quê? A Claro. Então, eu configurava meu modem para conectar com o provedor ou ISP da Claro. Por quê? Porque não existia a chamada Ideal Web, né? E outras redes. Eu não estou recebendo aqui patrocínio da Ideal Web, mas quem conhecer eles aí pode me falar para me pagar, viu? Brincadeira, gente. Então, percebam que o provedor de internet, no nosso caso aí, seria o quê? A Ideal Web. E pode ser também o quê? A Claro, através de chips e outro. Então, a rede de acesso, para que eu possa ter internet na minha casa, ela pode ser por onde, gente? Via o quê? Via fibra óptica. Então, percebam que a internet na sua casa, ela chega por onde? Fazendo uso da fibra óptica, que é aquele fiozinho lá que a galera puxa do porte lá para a sua casa. Ela pode ser através de quê? Rede móvel, seu chip de dados. Ele recebe o sinal que pela chamadas redes móveis ou torres aí, viu? Outro meio, cabo coaxial ou essa linha telefônica aqui que é pouca utilizada hoje aí no dia a dia. Compreenderam? Dúvidas até aqui? Então, ó, primeiro passo, internet chega aonde? Backbone. Segundo passo, os provedores, que é a nossa conhecida Ideal Web, digamos, né? Já o terceiro passo é como que esse provedor vai mandar acesso para o cliente. Então, é os meios físicos. A partir daí, nós chegamos aonde? Na etapa 4, que é o quê? São os equipamentos que você, cliente, utiliza para poder acessar o seu Instagram. Então, para que eu possa ter internet na minha casa, eu preciso de equipamentos que recebam o sinal do provedor e permita a conexão dos dispositivos, ok? Esses equipamentos são o que, gente? Vocês vão precisar lembrar de alguns dispositivos. Na sua casa, se vocês já perceberam, nós temos lá dois dispositivos que conectam você à rede. O primeiro dispositivo é quem, ó? Quem sabe o nome? O modem. O modem, gente, é um dispositivozinho que fica lá na parede, quadradinho. A partir desse modem, que ele vai fazer o quê? Vai mandar o sinal para o roteador. Então, primeiramente, a internet chega na sua casa usando o quê? Um cabo fibra óptica. A partir do cabo fibra óptica, ele vai para onde? Para dentro do modem. E esse modem vai vir um cabinho para o teu roteador. A partir daí, então, você já tem acesso a grande rede mundial de computadores, que é a nossa internet. Ok? Aqui embaixo, ó, perceba que eu deixei a estruturinha bonitinha para vocês. Sequência, backbone, que é o global, provedores, rede de acesso, os dispositivos e os seus dispositivos de usuário. A partir dessa estrutura aqui, ó, olha, gente, a imensidão de etapa para que você possa usar o que? A internet. Então, imagine o trabalho que tem, o investimento que tem para você conseguir acessar a internet, toda essa infraestrutura. Importante para levar para a sua prova aqui, ó, é importante os dados fazem esse caminho em milésimo de segundos. Ou seja, gente, quando eu quero mandar um WhatsApp lá para o meu amigo, para minha amiga lá falar do Fuxico, essa mensagem chega em milésimo de segundos, mas percebam que ele rodou o mundo inteiro para poder chegar até ao seu colega, que às vezes está do seu lado. Compreenderam como é o sistema? Por quê? Porque a internet ela vai conectar com vários servidores. Lembre dessa palavra, viu? Servidores. Os servidores são locais que armazenam os conteúdos da internet. Então, cada site, cada aplicativo, ele possui o seu servidor.
Dúvidas ou dívidas? Vamos lá, gabaritando aí nosso segundo gabaritando. Deixa eu só ver se tem alguém mais aqui tentando entrar. Só está acompanhando? Lá. Vamos lá, pessoal. A aula travou. Rebeca falou que a aula travou aqui. Alguém pode me dar alguma notícia aí? Kaique, David, Davi. A aula tá ok aí ou travou em algum momento? Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo, vamos seguindo. Bom, gabarito dessa questão, pessoal. Vamos lá? O backbone, ou espinha dorsal, da internet do Brasil é administrado por empresas privadas que detêm o poder de exploração, do acesso à internet. Essas empresas, também conhecidas como provedores de acesso, cobram uma taxa a pessoas físicas ou jurídicas, as quais podem também armazenar dados nessa rede. Está certo ou errado essa questão, gente? Vamos lá? Pessoal, observem bem o que é a banca. Aqui é estilo Sebrasp, aqui é questão da CESP. Ctrl+C e Ctrl+V, só fiz pegar e trouxe. Percebam que a CESP, ela sempre ali vai tentar te ludibriar para você confiar no que ela está falando. Ok? Então, parece um texto bonito, não parece? Percebam que no final ela falou só verdade, ó. Espinha dorsal. É administrada por empresas privadas? Sim, são as empresas privadas aí, o Elon Musk, né? E outros bilionários aí, né? Porém, a segunda parte, ó, essas empresas, ou seja, os backbones, também conhecido como provedores, eles são provedores, gente. Os backbones são provedores que cobram taxa das pessoas físicas. Não, porque, ó, percebam que até chegar bem que você, ó, no usuário, até chegar no usuário, quem esteve intermediando? Os provedores. Então, ó, primeiro é os provedores, depois que vem os senhores, ok? Então, para que os senhores possam ter internet, primeiro os provedores precisam receber esse sinal. Então, ó, essa segunda parte aqui não é o papel do backbone, mas dos provedores de acesso, ok? Então, item errado, tá ok? Vamos seguindo. Terceira questão. As redes de computadores internas, ó, já tem um bizu aqui, ó. Redes de computadores internas, chamadas intranets, podem ser conectadas à internet. Isso é verdade ou falso, senhores? Eu consigo acessar um serviço de uma intranet por meio da internet em outro local? Sim, gente, eu posso fazer isso. E isso tem um nome, que é o nosso extranet. Então, quando eu acesso algum serviço da intranet, usando a internet, isso aqui vai ser o quê? A nossa extranet. Então, eu estou usando um serviço interno através da internet. Dúvidas? Então, isso aqui está corretíssimo. Vamos seguindo. Bom, pessoal, serviços da internet. Lembre que nós falamos que a internet ela é uma rede mundial de computadores e que a ARPANET ela foi o primeiro sistema de computadores do mundo, certo? A partir da ARPANET surgiu a internet e a internet ela possui o quê?
serviços. Como assim? Eu entro no meu Google para fazer o quê? Para fazer acesso a serviços prestados aonde? Na internet. Então, em 1989, existiu o quê? O tão conhecido www, que é o nosso World Wide Web, que é a rede mundial de computadores. Esses sistemas de documentos em hipermídias, ou seja, quando a www, serviço de internet, existiu, ele trazia uma essência. Qual era a essência? Era fazer uso de quê? De documentos hipermídia. Quem lembra aí de um negocinho chamado Wikipédia? Quando você ia fazer pesquisa na internet, você fazia pesquisa onde? No Wikipédia, né? É como se fosse aí o Google, o Google de hoje, né? Ele trazia pesquisa, trazia textos. Naquele momento que existiu o www, existia características da internet. Percebam que aqui nós temos, ó, várias características da web. Esse www, pessoal, ele é resumido em web, tá bom? Então, a nossa web é o www. Vamos lá. Dentro das características, nós temos o quê? A web 1, o web 2 e o web 3. O que que eu preciso levar para a minha prova das webs, das informações sobre webs? Percebam que na web 1, quando existiu a web, né, naquele primeiro momento, ele tinha a característica principal de que, gente, ó, o foco principal da web era conversar, era um chat, era assistir vídeo no YouTube. Não, a web 1 ela foi direcionada para quê? Para conteúdo de empresas. Então, somente empresas ali faziam portes, faziam divulgações do uso da internet. Então, não era tipo, eu sou alguém ali, eu sou um usuário e eu posso acessar a web tranquilamente. Não, o foco principal era atender quem? Atender empresas. Qual era o papel do usuário? Ou seja, aquela pessoa que usava a web, naquele momento, ela só usava como que um leitor passivo. Ou seja, ele não conseguia enviar uma mensagem em tempo real como nós podemos hoje. Perceba que em uma conversa, usando um aplicativo ou qualquer meio aí na web, eu consigo, em um chat, aqui, por exemplo, eu estou dando a aula e vocês estão conversando comigo. Já nesse primeiro momento da Web 1 não era possível o usuário fazer isso. Ok? Já na Web 2, percebam que a ideia principal da existência da Web 2 foi o quê? Comunicar, trazer a ideia da comunidade pessoais. Então, aqui já começou a existir a ideia da conexão de pessoas. Começou a existir as páginas em que era possível alguém conversar com outra pessoa do outro lado do mundo. Ok? O criador era ativo, como assim? A pessoa, o usuário, ele poderia interagir com outras pessoas de um outro lado do sistema. Por isso que nós temos aqui a interação bidirecional. Bi é o quê? Ó? Bi é amplo sentido, vai e volta. Já na Web 1 é o quê? Unidirecional. Então, só uma direção. Então, somente o leitor recebia na Web 1 e na Web 2, o leitor conseguia responder, conversar, gerando essa dinâmica. Já na Web 3, que é a partir da web já que era possível existir o quê? A existência das máquinas de IA, a conversa, a criação de novos conteúdos, a ideia da web semântica, ou seja, aqui já começou a ideia da web do momento. Então, essa internet, esse acesso que você tem hoje sobre a facilidade de conversar em um chat, de fazer transmissões ao vivo, isso começou a partir da Web 3.
Então, o que eu preciso levar para a minha prova sobre o Web? Essas características da Web 1, Web 2 e Web 3. Vamos lá para nosso quarto gabaritando. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Quarto gabaritando. Seguindo. Vamos lá. Em relação ao surgimento da evolução da internet, informe se é verdade ou falso o que se afirma a seguir. Vamos lá. Item 1, gente. É verdadeiro ou falso? A ARPANET foi projetada. A ARPANET foi projetado. Perdão, vamos repetindo aí, ó. A ARPANET foi o projeto precursor da internet, ou seja, ele foi o primeiro sistema a existir da internet, foi a ARPANET, sim ou não? Vamos lá? A ARPANET foi o primeiro sistema, a primeira conexão do mundo. Perfeitamente, gente, é verdade. A ARPANET, ela sim existiu antes da internet. Item 2. A Web 2 trouxe maior interatividade para os usuários. Aí você tem que lembrar de quê? Daquela tabelinha que eu trouxe para vocês. Trouxe mais interatividade? Perfeitamente, porque na Web 2 os usuários começaram a interagir, permitindo a criação e o compartilhamento de conteúdos em redes sociais, como os chamados blogs. Ok? Então, o item 2 também está verdadeiro. Item 3. A web foi criada na década de 1960 para permitir a navegação gráfica da internet. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro ou falso? Falso. Percebam que a banca aqui ela foi maliciosa, ela usou o que? Ó, datas, coisa que nós não vamos guardar isso, né? Mas você precisa estar atento aí aos mínimos detalhes. Por quê? Porque não foi em 1960, foi em 1989. 1989, a sua criação com disponibilidade pública aí em 1991. Só em 1991, a partir de 1991, que a web foi liberada para que todos os usuários pudessem acessar. Então, perceba como a web ela é bem novinha aí, né? Não tem nem 30 anos a web, não é isso? Ou tem uns 30 e poucos anos aí. Então, a partir de 1991 que eu consigo acessar dados da web. Último item. A internet foi criada com fins comerciais, permitindo principalmente para atender os mercados bancários e publicitários. Verdadeiro ou falso, gente? Essa foi a finalidade da internet quando ela foi criada? Não, ela foi criada para fins militares e educacionais. Perfeito? Então, essa é a parte 1 aí da internet que você precisa levar para a sua prova. Trouxe aqui o comentário da World Web, né? E vamos seguindo. Como estamos aí nos comentários? Dúvidas? Podemos seguir, tudo ok? Vamos lá, gente. A interação de vocês é excelente, é essencial. Depois me digam se realmente essa troca de conversa não foi útil. Por quê? Eu te garanto que no dia da prova, quando você comenta, quando você risca, a sua memória vai guardar isso com mais atenção. Não adianta aqui estar como se vocês estivessem na Web 1. Lembra que na Web 1 os usuários eram o quê? Estáticos. Aqui, ó, a galera só recebia dado. Já na Web 2, a galera ficou o quê? Ó, agora eu posso comentar, agora eu posso responder. Compreenderam? Então, é essa a assimilação que eu trago para o nosso estudo. Passando, pronto. Tipos de redes. Pessoal, tipos de rede é bastante cobrado. E a banca sempre faz a malandragem de quê? De trocar esses termos. Perceba que nós temos aqui, ó,
os 4 principais tipos de redes, que é o quê? A PAN, a LAN, ou WLAN, a MAN, ou 3 feio, a MAN e a UAN, WAN, né? Percebam que aqui é bem parecido, mas vamos aqui tentar trazer a diferença principal aí delas, ok? Vamos lá. Na nossa PAN, lembre que sempre as siglas, ela é o termo em inglês. Então, ó, a PAN é o quê? A rede pessoal. Então, lembrou da P, ou lembrou do P, assimilou o que? A pessoal. Essa rede PAN, ela é o quê? É uma rede de poucos metros. Alguém fez uso do sinal infravermelho? Não é possível. Então, nós tínhamos dispositivos que eles, para nós passar uma foto para um outro celular, hoje nós usamos o Bluetooth, né? O Bluetooth. Mas antes, nós precisávamos fazer o que, gente? Parear os dispositivos. Então, eu precisava ali ficar próximo do meu colega e conectar com o infravermelho para que eu pudesse enviar o arquivo para aquele colega via frequência ali. Depois daí que surgiu os Bluetooths, né? Que é um software mais sofisticado. Então, agora eu consigo usar o carinha chamada Bluetooth para mim compartilhar dados próximos. Então, se eu estou com o meu carro aqui e eu estou em uma outra quadra, estou aí a quantidade de metros distante, eu vou conseguir acessar um sinal do Bluetooth? Vou não, por quê? Porque precisa estar em poucos metros de distância. Então, isso é característica de uma rede pessoal. Então, é um grupinho de pessoas aqui bem próximos. Já no item 2, tipo de rede 2, nós temos quem? A LAN. A LAN, ela é o quê? É uma rede local. Como assim um local? Imagine aí uma escola, imagine uma secretaria, imagina um órgão público. Ele existe um local físico, né? Então, naquele meu local físico, em uma residência, eu consigo gerar uma rede de computadores para se comunicar utilizando o tipo de rede LAN. Então, o L é o que? Local. É rede local, tá ok? Essa rede local, ela vai atender já metros, já vai ser maior que a nossa PAN, certo? A PAN é como se fosse um quarto. A LAN é como se fosse ali já uma estrutura completa de um prédio, ou WLAN. Já a nossa MAN, perceba aqui, gente, ó, o M. O M de quê? De metrópole. Então, já em uma cidade, eu consigo conectar redes de computadores utilizando o tipo de rede MAN. Então, a partir de certos quilômetros, eu já consigo ainda conectar pela rede MAN. Já quando eu chego no W aqui, ó, a WAN, já parte para regiões, tipo Nordeste, Leste, continentes. Então, estados, regiões e continentes, países, eu consigo conectar com a nossa WWAN. Aqui tu lembra desse W, tu lembra da web. A web é o que, gente? A web é a rede mundial. Então, é algo maior. Quando se tratar de uma rede de conexão, quando eu desejar conectar dispositivos, eu quero conectar meu computador aqui, onde eu estou, com um sistema lá em São Paulo. Eu vou usar qual sistema? Se eu quero conectar o meu computador onde eu estou, onde você está, com um computador que está lá em São Paulo, você vai usar qual tipo de rede? Vamos lá? Perceba que você está bem distante de São Paulo. Eu não sei se tem alguém que está em São Paulo, né? Mas imagine que você está aqui no nosso Piauí e você precisa conectar com São Paulo. A rede WAN, que é o W de web maior. Perfeito? Download e upload. O down, gente, lembra do inglês. Eu falei para vocês que vocês precisam estar atentos ao inglês. O down é o quê? O down é baixo. Down, né? Baixo.
Então, quando eu falar download, então é algo que vem de algum lugar para o meu computador. Então, eu estou recebendo download. Já o upload é quando algo subir. Então, o upload é quando eu tiro do meu computador pessoal para a rede mundial de computadores. Ok? Vamos seguindo. Gabaritando aqui nossa quinta questão. Gente, aqui a ideia é tornar você aí pronto para a sua prova. A cadência é devagar, porque não adianta correr. Eu quero que você guarde tudo que você está ouvindo. Não adianta ter muito conteúdo. A ideia é a qualidade do conteúdo. Certo? Vamos seguindo, firmes e fortes, até vestir a nossa farda e sair dando tiro para cima. Pode não, viu? Vamos lá. Item 5. A configuração de rede mais adequada para conectar computadores. Vamos lá. Ele trouxe 3 situações. A primeira situação, a segunda e a terceira. Vamos lá. Para me conectar uma rede de um pavimento, digamos ali uma escola. Uma escola. Seria o quê? Seria um W ou seria o L? Seria o quê? O L, né? Então, um pavimento é uma rede LAN, local. Já um estado, lembra que um estado, ele já é muitos quilômetros, né? Então, quando eu preciso conectar estados, eu vou usar que tipo de rede? Eu vou usar LAN? Não. Eu vou usar quem? A WAN. Porque a WAN é o que? Estados, regiões e continentes. Beleza? E para me conectar uma nação com outra nação, eu vou usar também quem? A mesma, o W, mundial. Eu vou usar a WAN também. Então, nosso gabarito é letra C. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos seguindo. Pessoal, como que está aí a velocidade? Está tudo ok? Nossa aula que vai ficar bem extensa aí, mas já a gente está terminando aqui, porque como não teve muitos alunos não conseguiram, mas vai ficar gravado, e eu queria a preferência aqui que toda a maioria tivesse presencial, mas como não está, quem está vai ter no proveito. E para não ficar muito longa a aula gravada, a gente vai fazer essa ideia aí de pegar aí só até as 8h20. Pode ser? Para não ficar muito longa. Qualquer coisa, a gente marca mais outras aulas aí, a gente vai tentar se ajudar. Pode ser, galerinha? Quem está ao vivo aí, William. Pode ser isso, até 8h20 aí, para não ficar muito cansativo, porque é muito conteúdo, gente. Eu acho que Ana, Kaique, David, Davi, pode ser até 8h20 aí, para a gente fechar esse pensamento. Tá, vamos lá. Perfeito, é isso aí, Kaique. A ideia é levar a qualidade, viu? Então, vamos seguindo. Beleza. Topologias de rede. Dentro da topologia de rede, o que nós vamos ter aqui, gente? Percebam que essa imagem você precisa trabalhar ela por itens. Não vai chegar nessa imagem lá no material e vai ficar perdido nela aí, não, tá bom? Então, primeira coisa, eu preciso conhecer o quê? A topologia. Depois que eu conhecer a topologia, digamos que a ponto. Essa topologia vai ter o quê? As suas vantagens e desvantagens, que é isso que a tua banca quer. Ela quer saber sobre topologia, quais as vantagens da topologia 1, quais as desvantagens da topologia 2 e assim sucessivamente. Mas, afinal, o que é uma topologia? A topologia, gente, ela é um padrão que eu tenho para opções, digamos assim, de criar uma rede. Então, lembra que lá na LAN, a rede LAN, ela vai ser o quê? Uma rede de computadores. Essa rede LAN, eu posso criar ela de várias topologias. Perceba que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos de topologia e eu te garanto que a tua banca, principalmente a SESC,
ela vai cobrar isso de você. São muitas? São, mas você tem um tempo aí que dá para aprender. Primeira topologia, ponto a ponto. Qual a vantagem disso? Perceba que a imagem ela é bem representativa. Então, imagine que lá na escola, lá na empresa, eu preciso conectar computadores, gerar uma rede LAN. Eu posso escolher um tipo de rede ponto a ponto, ou seja, eu vou pegar um cabo de rede e vou conectar ele em um computador e no outro computador. Aí, gente, eu já gerei uma comunicação, então eu posso agora mandar arquivos ou dados um para o outro. Isso é chamado de quê? Ponto a ponto. Então, ponto A, ponto B. Então, essa topologia tem a sua vantagem, porque em recursos financeiros, muito barato. Por quê? Porque eu não precisei usar dispositivos, usar equipamentos sofisticados. Eu usei um cabo RJ45 e conectei os dois computadores. Porém, a banca vai perguntar o quê? A desvantagem. Qual a desvantagem, gente? Então, essa rede não pode ser muito grande. Ela tem que ser uma rede bem pequena e limitada. Então, para alguns setores, a topologia ponto a ponto não é viável. A banca pode trazer situações, ela pode falar: uma empresa com 1.000 computadores necessita se comunicar. É viável a empresa e vantajoso fazer uma conexão de topologia ponto a ponto? Seria viável, gente, eu conectar 1.000 computadores, um passando pelo outro? Não, por quê? Porque esse tipo de conexão, ela vai ser o quê? Limitada, ok? Barramento, topologia de barramento. A palavra já te fala, é uma barra. Só que não é uma barra, viu, gente? É um cabo de rede. E nesse cabo de rede principal, eu vou ter o quê, ó? Eu tenho um principal, eu vou ter nele o quê, ó? Vários pontos de conexão de computadores. Então, é como se eu fosse fazendo emenda, digamos assim, emendas em um fio, certo? Só que qual a vantagem disso? Facilidade de instalação, assim como a ponta a ponta. E a grande desvantagem, ó, isso aqui é questão de prova, certeza. Queda de qualidade com o crescimento de novos usuários. Então, imagina que aqui, você está aqui, né? E você precisa mandar uma mensagem para o 20º computador. Então, você quer mandar uma mensagem lá para o seu colega e ele é o 20º computador. Esse dado que vai sair da sua máquina, ela vai passar por todas as máquinas. Então, isso gera o quê? Perca de qualidade. E também, além de perca de qualidade, risco. Imagine que é um dado sensível, que é só para aquela pessoa que você deseja mandar, e esse dado vai passar em vários computadores. Aí vem outros itens de desvantagens, que são os riscos de essa mensagem ser recebida por outras pessoas que não são desejadas. Ok? Topologia anel. Lembra do anel de casamento quando você vestir a farda. Para quem não é casado, você vai casar, não é isso? Então, ó, lembra do anel, filho. Você quer vestir a farda para casar, é? Então, ó, topologia anel. Performance equilibrada para todos os usuários. Porém, baixa tolerância a falhas. A queda de um ponto paralisa toda a rede. Digamos que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. O dispositivo B queimou. O dispositivo B queimou. Para mim acessar o dispositivo C, eu preciso passar por onde, primeiramente? Passar por aqui, né? Ó. Então, ó, esse local que estava o dispositivo B, se houver uma falha aqui nesse local do cabo, eu não consigo acessar ou enviar mensagem para o ponto C. Então, essa é uma das grandes desvantagens, ok? Baixa latência ou queda de um ponto paralisa toda a rede. Então, se em algum momento houve uma queda, a rede por completa será danificada. Item 4, topologia quarto aqui, ó, estrela. A topologia estrela, ela vai ser no modelo de quê?
de estrela, né? Logicamente. Só que agora nós começamos já a implementação de algo novo. Esse dispositivo central, que ele pode ter vários nomes, o hub ou switch, certo? Esse dispositivo da topologia estrela, quais são as vantagens dele? Facilita localização de problemas. Então, digamos que esse computador teve um problema. Eu consigo facilmente localizar ele e esse problema que deu nesse computador, nessa máquina, não vai prejudicar os demais computadores. Por quê? Porque eu uso um outro dispositivo capaz de direcionar as mensagens para outros computadores. Facilidade de modificação na rede, então eu posso modificar perfeitamente essa minha rede. Já desvantagens, o nó concentrado é um ponto vulnerável da rede. Ou seja, esse nó principal aqui, que é o nosso servidor, digamos, ele vai estar vulnerável. Por quê? Porque todos os computadores estão se conectando nele. E outro ponto de desvantagem é o quê? Custos mais elevados que a topologia de barramento. Então, essa topologia estrela, ela sai mais caro que a nossa topologia de barramento, certo? Então, percebam que aqui tem uma mistura, gente, desvantagens, vantagens, e a banca vai fazer exatamente isso. Ela vai comparar ou trazer vantagens de uma topologia e vai perguntar se essas desvantagens é de uma outra topologia. Então, ela vai trazer as características da estrela e vai perguntar se ali é a topologia anel. Então, você precisa saber com exatidão o que cada característica de cada barramento, certo? Já em árvore aqui, ó, a topologia, a quinta topologia, o que nós temos aqui? A topologia em árvore, ela vai usar o quê? Vai ser mais distribuída. Perceba que nós temos aqui, ó, vários hubs. Hubs, pessoal. O hub, ele é um dispositivo que vai direcionar as mensagens para os computadores corretos. Então, digamos que eu estou aqui, preciso mandar uma mensagem para o computador 2. Lembre que cada computador tem o seu endereço, né, que é o IP. O hub ele vai direcionar aquela mensagem para aquele equipamento com aquele nome. Então, se eu quero mandar uma carta para alguém que está em algum local aí, numa residência. Quando eu digito o endereço, o carteiro vai entregar essa mensagem exatamente onde eu mandei. Então, o carteiro é quem? É o nosso hub. Já o modelo em árvore ele vai facilitar a manutenção, porém, a desvantagem é o quê? Dependência do nó hierárquico superior. Então, perceba que aqui ó, nós temos esse cara aqui. Se esse cara morrer, todos os demais irão se comprometer. Já o Full aqui, que é uma rede altamente confiável, porque percebam, gente, que cada dispositivo aqui, ó, o dispositivo 1, ele está conectado com 2, com 3, com 4. O dispositivo 2 está conectado também com todos. Se alguma dessas redes se romper, ainda existirá uma conexão aí mesclada. Esse mesh aí, né? É uma conexão mesclada. Então, é melhor, mais confiável, porém altamente redundante e custos elevados, ok? Dica: a escolha da topologia ideal depende do tamanho de rede, o orçamento, necessidade de performance e tolerância às falhas, certo? Vantagens das topologias aqui, ó, agregam valor. E as desvantagens, ponto de atenção que aquela rede precisa ser analisada. A questão para a gente poder encerrar isso aqui, gente. Não trouxe nenhuma questão dela, não, mas pronto. Eu acho que a gente pode parar aqui para não conseguir aqui conciliar com os outros conteúdos. Vamos lá aqui no chat, como é que estamos aí? Deu para pegar essa parte final aqui, gente? É muita informação, que são muitas topologias, mas eu acho que deu para trazer aqui como que você pode estudar. Sim, perfeitamente. Gente, eu deixei disponível para vocês todo o material já, viu? Além desse material que eu estou apresentando para vocês, lá no link tem a apostila mesmo, tem a apostila de redes
e internet. Faça a leitura na apostila, por ser mais completa. A partir da apostila, você vai para esse material que a gente utilizou. Por quê? Porque no material de apresentação ele é mais resumido. E o nosso material de PDF é mais completo. E digo para vocês, esse conteúdo, essa explicação, você não vai ter acesso em lugar nenhum. Você pode ir no YouTube, pode ir para demais professores. Por quê? Porque a ideia aqui é te orientar direcionado totalmente para a Branca Sebrasp, quase não sai. Ok? Então, ficamos assim, vamos marcar nosso próximo encontro e assim a gente vai se ajudando aí até realmente concluirmos nosso conteúdo. Ok? Um abraço e vamos estudar, meu filho. Não vá dormir, não. Hoje não é sexta, porque você é concurseiro. Concurseiro não tem sexta até receber o seu primeiro contra-cheque. Um abraço aí, ficamos por aí e até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, gente, manda mensagem no meu WhatsApp. Alguém pediu para falar aí? Viu? Pode mandar mensagem no WhatsApp, segue no Instagram, que eu estou postando com frequência lá materiais para vocês. Nosso Instagram é Felipe Prof Informática, para quem não segue. E vamos que vamos, porque é sucesso. Felipe